Oi, meu nome é Maria das Dores, mas todo mundo me chama de Dona Maria. Tenho 77 anos e sou filha do seu Joaquim e da Dona Benedita. Cresci aqui nesse bairro, cheio de histórias e memórias que guardo com carinho. A vida me ensinou tanto e eu adoro compartilhar essas experiências com quem está ao meu redor. Era isso que eu achava que sabia da minha vida, mas a verdade é que sempre tem mais por trás das coisas, né? Porque, meu filho, se tem uma coisa que o tempo me ensinou, é que a vida da gente, às vezes, é como aquele pano velho que vai sendo costurado, remendado, cheio de linha solta, e de repente você puxa uma dessas linhas e tudo desmancha na sua mão, como se fosse açúcar derretendo. É frustrante, né? Eu nasci e cresci num sítio. No interior de São Paulo, a gente não tinha muito não, a vida era dura. Daquelas que, se você não acordasse antes do sol nascer, não tinha nem o que comer no outro dia. Meu pai, o seu Joaquim, era um homem de palavra firme, de olhar pesado, e ao mesmo tempo, aquele tipo de pai que fazia a gente se sentir protegido, mesmo quando nem ele sabia direito como proteger a gente da vida. Minha mãe era uma mulher de fibra. Acordava antes de todo mundo, fazia café, cuidava dos porcos, da horta, da casa e ainda arranjava tempo para costurar roupa para os outros, só para colocar uns trocados a mais dentro de casa. Cresci assim, vendo os dois batalhar, brigar, fazer as pazes como todo casal. E eu achava que conhecia minha família, achava que sabia quem eu era, quem eles eram, mas meu filho, eu não sabia de nada. Sabe, eu demorei muito tempo para ter coragem de contar essa história. Porque não é uma história fácil. É daquelas que, quando você conta, parece que você tá rasgando um pedaço do seu peito. E talvez se eu não tivesse vivido até aqui, até esses 77 anos, eu nunca teria tido forças para abrir a boca e falar, mas eu acho que chegou a hora de contar tudo, porque tem coisa que não pode ir com a gente pro caixão não. Tem coisa que precisa ser dita, que precisa ser revelada, porque só quem já teve o chão arrancado dos pés sabe o peso que é viver com um segredo desses. A minha história começa muito antes de eu nascer, lá atrás, quando meu pai, seu Joaquim, era um garoto cheio de sonhos. Ele veio de uma família rígida e, como todo homem da época, aprendeu que homem não chora, não se explica, só faz o que tem que ser feito e pronto. E às vezes, fazia coisas que não devia. Ele conheceu minha mãe numa festa de igreja, se apaixonaram, namoraram escondido e logo casaram. Tiveram 5 filhos e eu sou a terceira. Meu pai era trabalhador, meio sério, mas sempre trouxe amor e comida para a mesa. Nunca deixou nada faltar em casa. Mas, como eu disse, a vida gosta de esconder coisa da gente. E guarda direitinho. Até o dia que resolve escancarar tudo, assim, na cara da gente. Eu só fui descobrir, no dia que meu pai morreu, que ele tinha outra família, sim, outra mulher. E também tinha outros filhos, outra vida inteira, escondida de nós. E o pior é que isso eu descobri no velório dele. No velório você imagina, você está ali, chorando a morte do seu pai, achando que o mundo acabou, e de repente percebe que aquele homem, que você colocou num pedestal a vida inteira, não era quem você pensava que fosse. Eu tinha 54 anos naquele dia, casada, com filhos, já era avó, e mesmo assim, naquele momento, eu me senti uma menina de novo, uma menina perdida, traída, machucada, porque é isso que a mentira faz. Ela rasga a gente por dentro. Ela dói, ela quebra a gente no meio e deixa um pedaço nosso espalhado para cada canto. Mas eu vou te contar direitinho tudo o que aconteceu, porque essa história não é só minha, é a história de muita gente, de filhos que cresceram sem saber a verdade, de mulheres que foram enganadas, de famílias inteiras que vivem sobre mentiras bem contadas, segredos de família que um dia vêm à tona, e quando vem, meu filho, aí não tem mais como esconder. Se você acha que já ouviu uma história parecida, se prepara. O que eu vivi foi tão ruim que você não vai acreditar. Hoje eu vou contar tudo, como se a minha avó estivesse aqui, compartilhando com o mundo. Eu achei
Achei que sabia quem era meu pai. Achava que conhecia a história da minha família. Mas tudo desmoronou no dia do velório dele. Sabe, a gente cresce acreditando que nossa família é perfeita, que aquilo que a gente vive dentro de casa é a verdade. E aí vem a vida e mostra que às vezes a gente vive uma mentira sem saber. O velório estava cheio, gente da cidade toda, amigos, parentes distantes, mas teve uma presença que ninguém esperava. Uma mulher entrou pela porta da capela, de cabeça erguida, com 2 filhos do lado, 2 rapazes que ninguém da minha família conhecia. E foi ali, bem ali, diante do caixão, que tudo veio à tona. Essa mulher olhou para minha mãe e falou com uma frieza que eu nunca mais esqueci. Eu também tenho o direito de me despedir do pai dos meus filhos. Ninguém, absolutamente ninguém, entendeu? Ficou aquele burburinho, todo mundo se olhando, sem saber o que fazer, e ela ficou ali, de pé, de frente para o caixão, segurando os filhos, que, até aquele dia, eu nem sabia que existiam. Começaram os cochichos, os olhares atravessados, e então veio a bomba. Um senhor que estava lá, conhecido da família, sem conseguir segurar a língua, olhou para minha mãe e soltou: "Você não sabia? Ele sempre teve 2 famílias." Meu mundo desabou. Eu senti um gelo tomar conta do meu corpo, um aperto no peito que parecia não me deixar respirar. Porque tudo aquilo que eu achava ser a minha história não passava de uma parte só. Metade da vida do meu pai, a outra estava ali, na minha frente, como um tapa na cara. A dor que eu senti, não sei descrever, era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Minha mãe, coitada, ficou imóvel, pálida, sem saber onde se enfiar. Meus irmãos, revoltados, não sabiam se brigavam, se choravam ou se fugiam dali. E sabe o que é mais cruel? Todo mundo daquela cidade sabia, menos a gente, que não sabíamos de nada. As vizinhas, os amigos, até alguns parentes eles sabiam. Só a gente que viveu dentro da casa dele, que era enganada, que era cega, que era feita de trouxa. É como se estivéssemos vivendo em uma bolha, sem perceber o que estava acontecendo ao nosso redor. A gente confiava tanto, achava que éramos uma família unida, mas na verdade éramos os últimos a saber de tudo. É uma sensação horrível, né? Saber que as pessoas que estavam tão próximas de nós tinham informações que poderiam ter mudado tudo. A traição não vem só de quem está longe, mas muitas vezes vem de quem está bem perto. E isso dói mais do que qualquer outra coisa. E eu, com meus 77 anos, aqui sentada hoje, ainda sinto aquela dor como se fosse agora, porque descobrir, no velório, que você não é filha única, que tem irmãos que você nunca viu, que sua mãe foi traída por décadas, é uma dor que não tem nome, uma dor que não passa, mas você acha que acabou aí. Não acabou. O que veio depois foi ainda pior. O testamento foi o golpe final, e eu vou contar na continuidade da história. Se você acha que a dor de descobrir que seu pai teve uma segunda família já era grande, se prepara, porque o que veio depois foi muito, mas muito pior. No velório, aquele silêncio desconfortável, aquele clima pesado, foi só o começo. A partir dali, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Minha mãe, coitada, parecia um fantasma dentro de casa. Não comia, não falava, só chorava. Eu e meus irmãos perdidos. A cabeça da gente parecia que ia explodir. Como que ele pôde? Como que um homem é capaz de levar uma vida inteira mentindo para 2 famílias? E aí, veio o dia da leitura do testamento. E olha, nunca mais na minha vida eu esqueci aquele dia. Nos reunimos no escritório do advogado da família. Eu, meus irmãos, minha mãe. E para surpresa de todos, aquela outra mulher, também estava lá. E não estava sozinha. Levou os 2 filhos, que até então eram completamente estranhos pra gente, mas que naquele momento eram nossos irmãos, pelo menos de sangue. O advogado abriu a pasta, ajeitou os óculos e começou: testamento deixado em vida pelo Senhor. Aquele silêncio, um silêncio que, eu juro, eu conseguia ouvir até o meu próprio coração batendo, de tanto nervoso. E então
começou a leitura. E, a cada frase, a cada parágrafo, parecia que uma faca entrava mais fundo no meu peito. Meu pai, aquele homem que eu admirei a vida toda, que eu cresci chamando de herói. Ele não só manteve 2 famílias, como também deixou metade de tudo que ele tinha. Para ele, sim, metade. A casa onde eu cresci, dividida. A fazendinha da família, metade para nós, metade para eles. As economias do banco, cortadas no meio. Até os objetos pessoais teve divisão. E sabe o que doeu mais? Foi perceber que aquela mulher, aquela que até então era uma estranha para nós, ela sabia de tudo. Sabia que era a outra. Sabia que meu pai tinha outra casa, outra esposa, outros filhos. E ela aceitou. Aceitou viver assim. E mais, exigiu os direitos dela e dos filhos. Minha mãe, naquela sala, parecia que ia desmaiar. Eu segurava a mão dela, sentindo a tremedeira dela, como se toda a força estivesse escapando. Meus irmãos, eles estavam com muita raiva, com os punhos cerrados e os rostos contorcidos. E eu não sabia se chorava, se gritava, se levantava e ia embora para não ver mais nada. Ou se ficava para ver até onde ia essa traição cruel. Era um turbilhão de emoções, sabe? E foi então que eu percebi uma coisa, que talvez você que está me assistindo também precise entender, sabe? Às vezes, as pessoas que a gente mais ama são as que mais podem nos ferir. E isso é uma realidade dura. É engraçado, né? Porque a gente nunca espera isso delas, nunca imagina que quem tá tão perto pode machucar. Lembro de uma vez em que um amigo muito querido me decepcionou. E foi como se o chão tivesse sumido. E quando a verdade chega, meu amigo, ela vem como uma avalanche derrubando tudo que a gente achava seguro. É doloroso, mas é parte da vida. E aprender a lidar com isso nos torna mais fortes, não acha? O testamento não deixou dúvidas. Meu pai sabia exatamente o que fazia. Ele manteve as 2 famílias escondidas uma da outra. Mas na cabeça dele, ele achava que estava fazendo tudo certo. Porque no papel, ele deixou tudo dividido. Como se isso apagasse o que ele fez. Como se dinheiro pudesse pagar as feridas, as mentiras, as décadas de traição. Naquele dia, eu saí daquele escritório com 2 certezas na vida. A primeira é que eu nunca mais seria a mesma. A segunda é que segredos, por mais bem escondidos que sejam, um dia eles vêm à tona. E quando vêm podem destruir gerações, sabe? Às vezes, um simples sussurro pode desencadear uma tempestade, mudando tudo ao nosso redor. É impressionante como algo que pensamos estar guardado pode ter consequências tão profundas. Não é? Sabe, hoje eu tô aqui, com meus 77 anos, para te dizer uma coisa. Cuida bem da sua história, cuida bem da sua verdade, porque esconder coisa dos outros, mentir para quem você ama, não salva ninguém. Pelo contrário, só deixa cicatrizes que nunca mais somem. Mas se você acha que acabou, não acabou não. O que aconteceu depois desse testamento? Olha, foi coisa de novela. E se você quiser saber, fica aqui comigo porque eu vou te contar. Se você pensa que aquele testamento foi o fim da história, meu filho, foi só o começo do verdadeiro pesadelo. Porque o que veio depois... Olha, nem nas novelas eu vi coisa parecida. Saímos daquela sala completamente destruídos. Minha mãe, coitada, parecia que tinha levado uma facada no peito, com os olhos cheios de lágrimas, e sentindo muita dor, que eu nunca vou esquecer. Meus irmãos, eles tremiam de tanta raiva, como se pudessem explodir a qualquer momento. E eu parecia estar flutuando, como quem anda sem saber para onde está indo. Perdido em pensamentos. A vida que eu achava que tinha, cheia de sonhos e esperanças, simplesmente deixou de existir naquele instante. Foi como se tudo que conhecíamos tivesse desmoronado. Nos dias que vieram, começaram as chamadas telefônicas, as mensagens, as ameaças. A outra família, aquela que até então a gente nem sabia que existia, agora batia no peito para dizer: nós também somos herdeiros, temos os mesmos direitos. E começaram as brigas. Meu irmão mais velho bateu o pé e disse que não ia aceitar. Eles que provem que são filhos, gritava ele. E olha, parecia que tinha jogado gasolina no fogo. Porque aí começou o pior, o pedido de exame de DNA. Sim, meu irmão,
tomado pela revolta. Exigiu que os 2 filhos daquela mulher fizessem DNA. Disse que só aceitava dividir alguma coisa se tivesse certeza que eram mesmo filhos do nosso pai. E adivinha? O resultado não deixou dúvidas. Eram sim. O sangue não mente. E por mais que doesse, a verdade estava lá, preto no branco. Eles eram nossos irmãos. E sabe, até hoje eu me pergunto, como que a gente pode viver tanto tempo achando que conhece uma pessoa e no fim descobre que não sabia de absolutamente nada. Meu pai, aquele homem que eu tanto admirei, ele viveu 30 anos levando essa mentira. 30 anos casado com a minha mãe e com ela 2 famílias, 2 mundos, e a gente feito de palhaços. E as discussões, meu filho, não pararam no testamento não. Minha mãe ficou revoltada, disse que ia entrar na justiça, queria anular o testamento, queria provar que foi enganada a vida toda, que meu pai traiu, enganou, mentiu, que isso não era justo. E olha, começaram os processos. E você sabe, justiça aqui no Brasil é lenta, é desgastante, é cruel. Os advogados ficaram ricos às nossas custas. Cada reunião e audiência só trazia mais dor e desgaste emocional. Eu cheguei a um ponto tão crítico que quase perdi a vontade de viver. Minha mãe querida ficava magra a cada dia. E meus irmãos passaram a se odiar. E isso foi a parte mais triste. As brigas que antes eram pequenas se tornaram batalhas ferozes, e a nossa união se desfez em um piscar de olhos. Olhando para trás, vejo como tudo isso transformou nossa família em um campo de batalha. É realmente triste, né? Sabe, o dinheiro, ele não destrói as pessoas. O que destrói é a mentira, é o engano, é a traição. Porque se tudo tivesse sido claro desde o começo, talvez a gente até aceitasse. Mas quando a verdade vem escondida, quando ela explode na nossa cara, ela machuca, ela sangra, ela destrói. Passaram-se meses, e depois, anos, e aqueles processos pareciam não ter fim. Cada lado querendo mais, cada lado se sentindo mais no direito que o outro. Ninguém queria ceder. E sabe o que eu aprendi? Que quando o orgulho entra numa família, ele arranca qualquer resquício de amor que ainda existe. Minha mãe acabou adoecendo. O coração não aguentou, ela se foi, carregando uma dor que nenhuma mulher merece carregar. Morreu sem entender, sem aceitar que foi enganada por uma vida inteira. E aí, depois que ela se foi, sabe o que restou? Só mágoa. Mágoa, processos, documentos, brigas e silêncio, sim, aquele silêncio pesado de uma família que nunca mais foi a mesma. E se você acha que acabou, não acabou, não. Porque depois que minha mãe partiu, vieram ainda mais segredos, coisas que eu nunca jamais imaginei que pudesse descobrir. Se você quer saber, fica aqui comigo, porque no próximo vídeo eu te conto. E olha, segura, porque a história fica ainda mais pesada. Você acha que a vida já tinha me mostrado tudo? Se fosse só aquilo, viu? Mas não. A vida, às vezes, gosta de mostrar que a gente não sabe de nada. E quando você acha que está no fundo do poço, ela te entrega uma pá para você cavar mais um pouco. Depois que minha mãe se foi, a casa ficou vazia. Não era só a ausência dela, não. Era como se toda a estrutura da nossa vida tivesse desmoronado. Você olha para a sala, para os móveis, para as fotos na parede, e tudo parece mentira. Tudo parece um teatro, uma encenação de uma vida que nunca existiu de verdade. Foi aí, mexendo nas coisas dela, arrumando documentos, papéis, que eu encontrei uma caixa antiga, de madeira, bem escondida no fundo do guarda-roupa. E dentro, cartas, muitas cartas, todas do meu pai. Mas não eram cartas para minha mãe, eram cartas para outra mulher, para ela, para a segunda família. E olha, eu comecei a ler, e eu não sabia se chorava, se rasgava, ou se ria da minha própria ingenuidade. Sabe o que tinha ali? Palavras de amor, declarações, promessas, cartas falando de filhos, de sonhos, de uma vida paralela. E o que mais me doeu foi perceber que nas datas que ele dizia para minha mãe que estava trabalhando doente,
ou viajando. Na verdade, estava era com ela, com a outra. E você acha que acabou? Não, não acabou. Não. No meio das cartas tinha um envelope mais pesado. Quando eu abri, achei umas certidões de nascimento e meu mundo desabou, porque ali estava o nome de mais uma pessoa, mais uma filha, uma mulher, que até aquele dia a gente não sabia que existia. Sim, meu pai teve uma terceira filha, de outro relacionamento. Nem da segunda família ela era. E sabe, eu sentei na cama, segurei aquele papel e eu juro, eu falei sozinha. Meu Deus, quem era meu pai? Afinal, fiquei dias tentando entender, conversando com Deus e perguntando por quê. Cheguei à conclusão de que o ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina. Depois de um tempo, eu tomei coragem e procurei a terceira filha. Fui cheia de mágoa, esperando encontrar uma rival. Mas quando ela abriu a porta, vi uma mulher tão perdida quanto eu, que também foi enganada e cresceu sem saber a verdade. A gente conversou, chorou e sabe, naquele dia eu percebi uma coisa, que não era ela a culpada. Não era nem a segunda esposa, nem os filhos dela, nem ninguém. A única pessoa que tinha responsabilidade por tudo aquilo era meu pai. Ele que fez escolhas, ele que escolheu mentir, ele que achou que dava para levar 3 vidas, sem que um dia a conta chegasse. E a conta, meu filho, sempre chega, pode demorar anos, décadas, mas ela chega. E quando chega, ela destrói, ela esmaga, ela machuca. E foi ali que eu entendi que eu precisava fazer uma escolha. Ou eu passava o resto da minha vida alimentando essa dor, esse rancor, esse ódio, ou eu seguia em frente, com cicatrizes, sim, muitas, mas em frente. Hoje, olhando para trás, eu vejo que meu pai foi um homem cheio de erros, cheio de fraquezas, e que no fundo não teve coragem de ser honesto com ninguém, e quem paga o preço é sempre quem fica. Por isso, se você está aí, me ouvindo, eu te digo, não guarda segredo não. Não constrói sua vida em cima de mentira não, porque uma hora tudo vem à tona. E aí, meu filho, é dor para todo lado, é lágrima que não seca, é ferida que não cicatriza. E olha, isso não é tudo. Tem muito mais por vir, mais segredos, mais histórias, porque uma vida inteira não se resume a uma só verdade. Sabe, meu filho, dizem que o tempo cura tudo, que com o passar dos anos a gente esquece, a dor vai embora, mas não é bem assim não. O tempo, ele não cura, ele ensina a gente a conviver com as cicatrizes, e algumas ainda fazem sofrer quando a gente toca. Depois de tudo aquilo, dos processos, das brigas, dos segredos revelados, veio o silêncio, um silêncio que às vezes gritava dentro de mim, porque, de uma hora para outra, a vida que eu conhecia não existia mais. A família se quebrou, meus irmãos. Alguns nunca mais se falaram. A mágoa ficou maior que o amor. E isso é uma das piores coisas que uma mentira pode fazer com uma família. Ela não destrói só os laços, ela destrói a memória. Ela apaga até as partes boas, entende? Eu segui. Não foi fácil não. Fui atrás daquela terceira irmã, aquela que descobri nas cartas. A gente conversou bastante, choramos, nos abraçamos. E decidimos que pelo menos entre nós, a mentira do nosso pai não ia gerar mais dor. A gente escolheu. Se aceitar, escolheu ser família, porque no fundo, nenhuma de nós teve culpa. Nenhuma pediu para viver isso. Nenhuma escolheu ser filha de um homem que não teve coragem de ser honesto. E sabe, hoje, olhando para minha vida, com meus 77 anos, eu aprendi uma coisa que carrego comigo e que quero deixar aqui como ensinamento. A mentira tem perna curta, sim, mas, pior que isso, ela tem raiz. E essa raiz, quando cresce, ela vai quebrando tudo por dentro. Vai matando a confiança, o amor, o respeito. E, quando você percebe, não sobra nada. Só mágoa, rancor e uma saudade amarga da vida que poderia ter sido se a verdade tivesse sido contada desde o começo. Meu pai se foi, levou com ele segredos que só Deus sabe, mas deixou aqui um rastro de dor. E, olha, se eu pudesse falar com ele hoje, eu diria: por que, meu velho? Por quê?
Custava tanto ser honesto, custava tanto falar a verdade, mas a vida não dá direito à volta, né? Não dá. E a gente aprende do jeito mais difícil. Aprende que o perdão, às vezes, não é pro outro, não. O perdão é pra gente mesmo. É pra gente conseguir seguir em frente, sem carregar essa mala pesada cheia de dor, mágoa e arrependimento. Foi isso que eu fiz. Eu escolhi perdoar. Perdoei meu pai, não porque ele merecia, mas porque que eu merecia ter paz. Perdoei meus irmãos, aqueles que se afastaram, porque eu entendi que cada um lida com a dor de um jeito. Perdoei a outra família, porque no fundo eles também foram vítimas, assim como nós. E, sabe, no fim das contas, o que fica não é quem ficou com mais dinheiro, com mais bens, com mais herança. Isso tudo, meu filho, é ilusão. O que fica é quem conseguiu seguir, quem escolheu não deixar a dor definir sua vida. E eu escolhi ser feliz, do meu jeito. Mesmo com as cicatrizes, mesmo com as ausências, mesmo com os vazios que nunca vão se preencher. E que essa história sirva para quem ouvir, que sirva de alerta, de reflexão, que sirva para mostrar que não existe nada mais libertador do que a verdade. Porque segredo guardado demais, um dia apodrece, e quando abre o cheiro, meu filho, o cheiro é de destruição. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui cada relato é uma vida que precisa ser ouvida. Comenta aí se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que carrega um silêncio assim no peito. Porque quando a avó fala, o mundo escuta.